queridos irmãos, hoje é um culto bem especial, é um culto bem metódico, né? O nosso culto hoje é muito parecido com a Santa Ceia, né? A Santa Ceia a gente comemora todos os meses, celebra o culto da Santa Ceia todos os meses, igualmente o culto de missão, né? É um culto metódico, é um culto onde a gente sempre toca na mesma tecla, sempre estamos falando aqui no culto de missão, é missão. É o culto de missão, temos que falar de missão, né? Louvado seja o nome do Senhor. E eu não vou fugir desse assunto esta noite, no meu pouco tempo, nas minhas poucas palavras. Mas eu gostaria de usar um texto da Bíblia Sagrada, muito, extremamente conhecido de todos vocês. É Atos capítulo 1 e o versículo de número 8. Eu acho que se nós pudéssemos usar um texto da Bíblia Sagrada, se nós em toda a história só tivéssemos um texto da Bíblia Sagrada para nós usarmos em todos os cultos de missão durante todo o ano, eu acho que o único texto que seria classificado para isso seria Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo de número 8. E interessante que ele não tem a palavra missão. Veja que nesse versículo não tem a palavra missão, não tem a palavra evangelismo, mas eu tenho certeza que de todos os cultos de missões que você já assistiu, pelo menos 55% deles foi baseado neste versículo. É um versículo muito conhecido, já está até na tela aí para os irmãos lerem, né? Mas recebereis poder ou virtude, em algumas traduções tem virtude, outras traduções tem poder. Do Espírito Santo, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e seríeis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Amém. É apenas este versículo, eu acredito que talvez você já tenha até decorado, quando eu comecei a falar acerca de onde nós iríamos ler, você talvez já começou a recitar esse versículo na sua mente, porque é um versículo muito conhecido, e é um versículo do qual nós não podemos fugir no dia do culto de missão. Na verdade, hoje a gente já fala culto de missão, mas quando a igreja começou a produzir esse culto, ele era chamado de culto de conscientização missionária. Então foi um culto que no começo ele foi criado exclusivamente para a igreja. Hoje é um culto onde a gente se senta para meditar, para pensar, para estudar, para falar, para ouvir acerca da obra missionária da igreja. E a obra missionária da igreja, sem dúvida nenhuma, a chave mestra, onde nós podemos ligar a razão por que a igreja está na terra. Jesus Cristo veio, pregou as suas pregações, cumpriu o seu ministério, morreu na cruz do Calvário, estabeleceu a sua igreja e subiu para o céu. Isso é absolutamente insuficiente para o homem encontrar a salvação, para o homem encontrar o caminho de volta para Deus. Não há mais nada que eu, você ou qualquer outra pessoa possa fazer para alcançar o céu, para alcançar o perdão de pecados, para alcançar a salvação em Deus. Então bastaria ele ter morrido na cruz do Calvário, ter falado aos discípulos e pronto, ficado por isso mesmo. Mas ele estabeleceu a sua igreja na terra, e a única razão por que a igreja ainda está na terra é a obra missionária. Quando a igreja cumprir de fato, cabalmente, a obra missionária, ela será retirada da terra. A única razão por que a igreja ainda está na terra é a obra missionária. Então, se nós temos um porquê que nós somos crentes e ainda estamos aqui, é por causa da obra missionária. Precisamos fazer com que este evangelho chegue a todos os povos, a todas as pessoas. É por isso que a igreja está na terra. Cristo morreu pelos pecados de toda a humanidade. Entretanto, nem toda a humanidade estava lá no dia da crucificação. Nem todos estavam lá em Israel e nem estavam na época em que Jesus esteve aqui. Mas todos podemos ser alcançados. E qual foi a estratégia? Qual foi o modo em que Deus encontrou para fazer com que toda a humanidade encontrasse essa salvação? O nome deste modo, dessa estratégia de Deus se chama igreja. Ou seja, você e eu somos os responsáveis para fazer com que a salvação que foi pregada, que foi anunciada, que foi executada por Cristo na cruz do Calvário,
possa chegar a todos os povos, a todas as línguas, a todas as nações. E antes de subir ao céu, Jesus disse que para cumprir esta missão, nós precisávamos de algo. E o versículo 8 do capítulo 1 de Atos dos Apóstolos mostra para nós o que é esse algo. Como nós poderíamos levar, como a igreja poderia levar esta palavra, fazer esta missão que ele nos deu de uma forma tão eficaz, tão poderosa. O versículo que nós acabamos de ler diz que nós receberíamos a virtude, o poder do Espírito Santo. Então, para levar o Evangelho a todos os povos, para cumprir a nossa missão aqui na terra, para fazer aquilo para o qual Deus nos chamou, nós precisamos ter o Espírito Santo em nossas vidas. E quando o Espírito Santo veio no dia de Pentecoste, ele não veio da mesma forma que Jesus veio. Porque quando Jesus veio a esta terra, a Bíblia diz que ele esvaziou-se de si mesmo. Ele renunciou à sua glória, ao seu poder, à sua majestade. Ele renunciou tudo aquilo que ele tinha lá no céu e se tornou um ser humano como nós. Mas quando o Espírito Santo veio sobre a terra, Jesus disse que quando ele viesse, ele não viria desta forma, mas ele viria com algo, ele viria com poder, ele viria com virtude, ele viria com graça, bendito seja o seu nome para todo sempre. É o que o versículo 8 diz, é o que nós precisamos para cumprir a nossa missão. A virtude, o poder do Espírito Santo. Ora, veja bem, a missão ela é composta por 3 sãos. Missão é composta por 3 sãos. A missão é composta pela ação. A ação é manifesta no ID dos missionários. A missão é executada no sair para evangelizar. Isto é ação. É aqueles que vão. A ação é feita por aqueles que saem. E nós podemos sair ali à esquina e evangelizarmos, e pregarmos. E fazendo isso, estamos fazendo missão. Nós também estamos na ação missionária quando nós vamos a outros países. Para ir ali na esquina, qualquer um de nós podemos ir. Pregar em um culto ao ar livre, no ponto de pregação, ao amigo na escola, sentado no ônibus enquanto viajamos. Qualquer um de nós podemos fazer, e é fácil de fazer, todos podemos fazer. Mas quando se fala de ir além das fronteiras, aí existe um chamado especial, aí existe um preparo especial, aí não é qualquer um de nós que podemos ir. Ah, pregador, então eu não posso fazer missão porque eu não tenho esse preparo, eu não tenho esse chamado. Não, calma, porque a missão, ela é feita além da ação, ela também é feita pela contribuição. Olha que coisa maravilhosa, a missão também é feita pela contribuição. Se você não tem um chamado específico de Deus para ir além da fronteira, se você não consegue perceber na sua visão, na sua chamada de Deus na sua vida, a possibilidade de ir ao Paquistão pregar o Evangelho, ao Afeganistão, para ir à Índia pregar o Evangelho, para ir à Colômbia pregar o Evangelho, mas você não está de fora do plano de Deus para a obra missionária, porque você pode contribuir. A grande maioria de nós, a maior parte de nós, talvez não possamos ir, mas podemos contribuir. E quando você contribui para a missão, você está fazendo missão. Bendito seja o nome do Senhor. Mas pregador, peraí, eu não sinto esse chamado específico, é verdade, mas eu não tenho como contribuir. Eu não tenho agora condição para contribuir. E agora, vou ficar de fora da visão missionária para a igreja? De forma nenhuma. Olha que coisa maravilhosa, que coisa tremenda. Quando Deus pensou em estabelecer uma igreja para fazer a obra missionária, Ele pensou em todos nós. Então Ele pensou naqueles que podem e recebem o chamado dEle para ir além das fronteiras. E também pensou naqueles que não podem ir além das fronteiras, mas podem contribuir. Mas também pensou naqueles que não podem contribuir, porque a missão
também é composta pela oração. Bendito seja o nome do Senhor. E aí ninguém fica de fora. Todos podem participar da missão, orando pelos missionários, orando por aqueles que estão lá na esquina pregando o Evangelho, orando por aqueles que estão dentro do trem pregando o Evangelho. Bendito seja o nome do Senhor. Todos vocês são convidados, são convocados esta noite para fazer missão. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Ninguém fica de fora desse jeito. Isso é o que nos ensina Atos, capítulo 1 e o versículo número 2. E Jesus, nesse versículo, quando ele fala acerca do Espírito Santo, e ele diz que a igreja vai receber poder para fazer a obra missionária, é uma coisa muito interessante nós atentarmos para um detalhe da palavra poder, ou da palavra virtude. Porque esta palavra no grego, no original, ela é dunamis. E a palavra dunamis no grego, ela também traduz para o português outras 3 palavras. A primeira palavra que nós podemos citar esta noite, que a palavra dunamis traduz para o português, é dinamismo, é ação, é movimento. Então, quando Jesus falou aqui no versículo 8, que os crentes, quando recebessem o Espírito Santo, eles receberiam a virtude, receberiam o poder, Jesus está dizendo que nós receberíamos a capacidade de agir, de fazer alguma coisa, de nos movimentarmos. A igreja, quando tem o Espírito Santo, ela é dinâmica, ela está em movimento. Bendito seja o nome do Senhor, ela não fica parada. Nós não fomos chamados para esquentarmos banco, nós não fomos chamados para estar o nosso nome no hall, nós fomos chamados para fazer algo. O Espírito Santo nos inquieta, bendito seja o nome de Jesus para todo sempre. Ele nos inquieta. Se você não está sendo inquietado para pregar o Evangelho, aquele seu amigo da escola, que vive blasfemando de Deus, que vive te chamando para as festinhas, então cuidado, você precisa ter mais comunhão com o Espírito Santo, porque quando o Espírito Santo está dentro de ti, ele vai te incomodar para você trabalhar, para você fazer algo. Você não pode ficar parado, porque o Espírito Santo dentro de você produz dinamismo, produz ação, produz dinâmica. Você foi chamado para agir, bendito seja o nome do Senhor. Mas a palavra dunamis também traduz para nós dínamo. A palavra dunamis também traduz para o português dínamo. Mas pregador, o que é isso? Dínamo é aquela parte, ou aquela peça do carro que produz energia para carregar a bateria. Hoje não é mais dínamo, é alternador. Mas antes do alternador, quem produzia energia no carro para alimentar a bateria era o dínamo. E o que é que o dínamo faz? O dínamo produz energia, o dínamo produz vigor. O dínamo, traduzido para a obra missionária, ele produz coragem, ela produz prazer, ela produz alegria. Quando o Espírito Santo está dentro de você, você tem uma energia, você tem uma força que te impulsiona, você tem coragem dentro do seu coração. Você não é covarde, você não é mole, não é frouxo, você tem dentro de você uma chama, um fogo que arde, bendito seja o nome do Senhor. É isso que o Espírito Santo produz em você. Então, se você está meio assim, fraquinho, anêmico espiritual, você está precisando do Espírito Santo dentro da sua vida, porque o Espírito Santo produz dentro de nós energia, bendito seja o nome do Senhor. A palavra dunamis também traduz para o português a palavra dinamite. Dinamite, você sabe o que é dinamite? Dinamite é explosivo. É explosivo. Nós falamos aqui acerca da escola bíblica dominical que nasceu antes da Assembleia de Deus. Olha que coisa interessante. Gente, isso é um orgulho para cada um da escola bíblica dominical. Nós fazemos parte de um movimento que é maior, antecessor, mais antigo que a nossa própria denominação. A Assembleia de Deus nasceu depois da escola dominical. Ou seja, quando a Assembleia de Deus nasceu, já existia a escola dominical. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Que coisa, se já é bom ser assembleano, é muito melhor ser aluno de EBD. Bendito seja o nome do Senhor. Então nós assembleanos somos conhecidos no mundo como pentecostais, porque nós fazemos
barulho. Aonde a gente vai é zoadeira. Aonde a gente vai tem glória a Deus. Aonde a gente vai tem aleluia. Quem passa lá na esquina dá para ouvir o nosso barulho, porque o Espírito Santo dentro de nós é dinamite. Bendito seja o nome do Senhor. E nós explodimos, bendito seja o seu nome para todo o Senhor, em glória a Deus e aleluia, porque Ele provoca dentro de nós esta sensação. Bendito seja o nome do Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa, isso não é só barulho de religioso, não. Isso provoca terror no mundo espiritual. Quando você estiver sentindo assim que a treva está querendo te pegar, sabe aquela sensação de tristeza? Parece que uma nuvem negra está assim começando a rodear a tua mente e está descendo sobre os teus ombros e começa a pesar sobre ti. Sabe aquela amargura do pecado te atentando ali, te chamando para fazer o que é errado? Deixa o Espírito Santo acender dentro de ti um pavio. Daqui um pedacinho tu vai soltar um glória a Deus, um aleluia, um louvado seja o nome do Senhor, e aquela nuvem vai embora, aquele espírito se afasta, porque você é dinamite. Quando o Espírito Santo está dentro de ti, o mal não te suporta, tu explode dentro do inferno. Bendito seja o nome do Senhor. Isso é o Espírito Santo, e tem muito mais. Se você quiser aprender, vem domingo para a escola. Muito bem. Depois o versículo diz que Jesus diz: tendo esse Espírito Santo, tendo essa energia, essa força dentro de você, tendo essa explosão dentro de você, você vai ser minha testemunha. Nós recebemos poder para sermos testemunha. Olha que coisa maravilhosa. Quando você vai ver o significado da palavra testemunha, você vai ver que testemunha é aquela pessoa que presenciou ou ouviu, tem um conhecimento de um determinado fato. Veja, por exemplo, é muito comum a palavra testemunha ser usada no mundo jurídico, né? Quando eu falei testemunha, naturalmente eu vejo a pessoa na figura de um juiz, um advogado do lado, aquela coisa toda. De fato, a pessoa é chamada à presença do juiz para testemunhar. Ela vai relatar o que ela viu acerca daquele processo que está sendo tratado ali. Então, ser crente não é um bicho de 7 cabeças. Ser crente é falar acerca do que você sabe, do que você viu ou do que você ouviu sobre Jesus Cristo. A nossa máquina religiosa proporciona para nós a capacidade de nós fazermos um curso de teologia. Temos na nossa parede lá o certificado de bacharelado, aquela coisa toda. E quem gosta até usa aquele palavreado de físico, né, de teólogo, aquela coisa. Eu não gosto muito disso não. Mas tem gente que gosta disso. Mas para ser crente em Jesus, para ser testemunha de Jesus, não precisa disso. Bendito o seu nome. Só precisa que você tenha experiência com Deus. Aí se encosta no vizinho que está assim meio triste, aí você diz para ele: olha, eu também já estive nesse estado que você está, mas eu conheço alguém que mudou a minha vida. Bendito seja o nome do Senhor. O poder do Espírito Santo na tua vida te proporciona o prazer de ser testemunha de Jesus. É para isso que você foi chamado. É isso que quer dizer fazer a obra missionária. É contar para os outros o que você sabe acerca de Jesus Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. E para finalizarmos, este versículo de número 8 do capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, ele diz para nós onde fazer missão. E aí existe uma coisa muito interessante acerca disso, porque existem pessoas que acham que fazer missão é somente pregar o evangelho a quem está ao nosso lado. Existem aquelas outras pessoas que acham que missão é só a missão transcultural, aquela onde o missionário vai para além das fronteiras. E existem pessoas que ficam meio confusas com tudo isso. Nem quer saber de missão, porque não, isso aí é muito confuso, esse negócio aí, eu não quero saber disso não. E olha só que coisa interessante, a nossa visão
ela pode sofrer 3 problemas. Ou seja, você pode ter 3 problemas de visão que se encaixam perfeitamente ao que eu acabei de descrever acerca da obra missionária, de onde fazer a obra missionária. Um dos problemas de visão que nós temos, e é muito comum, é a miopia. O que é a miopia? É aquele problema de visão em que a pessoa só enxerga de pé. Já viu gente que quando vai ler faz assim? Não é? Só enxerga de pé. Essa pessoa está sofrendo de miopia. Trazendo para a obra missionária, são aquelas pessoas que só querem fazer evangelismo aqui perto. Se você falar, olha, precisamos contribuir para o missionário, eu quero saber de missionário lá do outro mundo, estou nem aí para eles. Para mim só o que vale é pregar o evangelho aqui, é falar de Jesus ali para o meu vizinho da esquina. Eu vou lá para outra cidade, eu vou dar o meu dinheiro para aquele camarada ir lá para o outro lado do país, que se vire lá. Essa pessoa espiritualmente, ela é míope, ela sofre da visão missionária. Já ao contrário, existem aquelas outras pessoas que só quer saber da obra transcultural, não está nem aí para as pessoas morrendo do seu lado. Essa pessoa sofre de hipermetropia, que é aquele problema da visão em que a pessoa só lê de longe. Eu sofri um pouco disso. Eu passei um tempo agora, eu só enxergo novos. Mas eu passei um tempo lendo assim, distante, porque se eu aproximasse, eu não conseguia ler. Isso se chama hipermetropia. E se você só enxerga a obra missionária dos missionários lá no exterior, você sofre de hipermetropia espiritual. Você precisa colocar o colírio de Deus na sua visão, nos seus olhos espirituais esta noite, bendito seja o nome do Senhor, para que você tenha uma visão perfeita, porque Jesus Cristo disse aos apóstolos: vocês vão ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Não é só aqui em Jerusalém, são os míopes. Não é primeiro aqui, depois lá e depois mais na frente. São aqueles que sofrem de astigmatia espiritual. Entendeu? Jesus disse: é tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Se nós pudéssemos trazer para os nossos dias agora, nós poderíamos colocar ali: vocês serão minhas testemunhas, tanto em Santa Cruz, como no Rio de Janeiro, no Brasil e até para fora das fronteiras brasileiras. Era isso que Jesus estava dizendo. Nós precisamos fazer a obra missionária, tanto aqui como ali, acolá e lá na frente. Louvado seja o seu nome para todo sempre. Por isso a obra missionária é feita com ação, contribuição e oração. Bendito seja o nome do Senhor, para que nós possamos evangelizar aqui, evangelizar ali, evangelizar lá e além, porque Deus ama os moradores de Santa Cruz, Deus ama os cariocas, Deus ama os fluminenses, Deus ama os brasileiros, mas também amam os habitantes do Paquistão, os habitantes da Indonésia. Deus ama e morreu por cada ser humano em cada pedaço de terra deste planeta. Bendito seja o seu nome para todo sempre. O mesmo preço que ele pagou por ti, pagou por mim, ele pagou por cada um deles. Louvado seja o seu nome para todo sempre. E quando ele vier buscar o seu, ele vai tirar a gente daqui, vai tirar a gente de Campo Grande, vai tirar a gente de Goiás, vai tirar a gente da América, vai tirar a gente da Índia. Louvado seja o seu nome para todo sempre. Você faz parte do maior projeto de Deus para este planeta, para esta galáxia, para este universo. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Saia deste culto esta noite sabendo disso, consciente disso. E quando você estiver lá com o seu colega, lá no seu trabalho, lá na sua escola, lá no seu ônibus, e você tiver uma oportunidade, testemunho de Jesus para ele. Mas quando você estiver de joelhos, orando lá na sua casa, lembre-se dos missionários que estão em terra distante.
E quando passar salva, recolhendo a contribuição para a oferta missionária, põe a mão no seu bolso e contribui, porque este é o plano de Deus para a minha vida, para a sua vida, para a vida da igreja de Passo da Pátria. E aqueles que podem louvar ao Senhor, aplaudem Ele, porque Ele é digno de toda honra.